ou quer esperar mais um pouquinho o pessoal chegar? Perfeito, perfeito, sem problema. E quem falou sobre o primeiro capítulo com vocês foi a professora Vera, né? Tá, tá bom. Pô, que bacana. A Estefânia vocês podem chamar para falar do 6 e 7, né? Ah, ótimo. O doutorado. O doutorado. Eu acho que é uma boa. Maravilha. Não, Miguel, slide eu normalmente não preparo, tá? Então, eu vou ficar devendo essa para vocês, mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar minhas anotações aqui, para que a gente possa, para que vocês possam ter, enfim, esses elementos. Mas, então, eu queria agradecer, né, em nome do Miguel aí, todos os integrantes do Nefit. Quero agradecer também, aproveito para registrar aqui o agradecimento à professora Kátia, que o Miguel comentou que foi a pessoa que me indicou aí para participar aqui das discussões com vocês. E quando vocês me falaram que eu entraria, né, depois da exposição da professora Vera, eu fiquei feliz porque eu fui professor da UFPR como substituto dela, né? Então, seguir a professora Vera depois de alguma fala dela é sempre uma alegria muito grande para mim. Então, já adianto para vocês que eu não fiz o doutorado com o Dworkin, né? Não assisti aulas dele da mesma forma como ela, mas eu vou tentar aqui fazer uma exposição com a mesma qualidade, enfim, com a mesma atenção que ela certamente destinou para vocês. Também, mais uma vez, quero registrar aqui um abraço virtual para o César. Com certeza vamos conversar um pouco ainda hoje. Esse tipo de reunião, né, da Santos Andrade.
acho que eu e ele, a única coisa que a gente não pode reclamar é que a gente deve ter economizado um pouco em café, né? Mas, tirando isso, está fazendo muita falta. Então, espero que a gente possa, em breve, se encontrar para falar sobre o Dworkin, sobre os capítulos 2 e 3 do Império do Direito. Né? Capítulo 2, os conceitos interpretativos. Capítulo 3, o que a gente pode chamar de teoria do direito revisitada. Né? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, ou vou tentar trabalhar os principais pontos desses dois capítulos, mas eu também vou destacar alguns tópicos que, embora não estejam dentro especificamente desses dois capítulos, mas que eu considero que são importantes para a gente compreender o momento do Dworkin escrevendo esse livro, né? O que ele estava pensando, qual era o objetivo dele, vamos dizer assim, onde estava, né, qual que era o objetivo dele no momento em que ele escreve o Império do Direito e, portanto, os capítulos 2 e 3. Então, acho que isso é importante também, até como uma premissa para a gente entender um pouco melhor onde que ele quer chegar. E não tem como falar do Império do Direito sem começar, né, sempre do mesmo jeito, que é como ele começa. Importa como os juízes decidem os casos. Acho que do século XX inteiro, sem dúvida, essa é a frase que resume a produção do Dworkin e que resume também como ele mudou, né, a teoria do direito. A gente pode concordar ou não, mas se existe um fato aqui que nem admite muita interpretação, né, é que a partir do momento em que ele escreve isso e publica o Império do Direito, ele provoca a maior mudança, né, na teoria do direito e, consequentemente, de praticamente tudo que a gente chama de direito a partir dos anos 80. Tá? Então, importa como os juízes decidem os casos. E para explicar e para enfrentar essa afirmação, ele escreve, né, um livro que não é muito pequeno, né, o Império do Direito tem 400 e poucas páginas, então, né, um espaçamento simples, então a gente não está falando de uma obra muito curta, com vários capítulos em que ele se propõe, né, dentre outras coisas, a explicar por que os juízes decidem os casos. Só que é importante a gente lembrar de uma coisa. O Império do Direito não é o primeiro livro do Dworkin, não é a primeira crítica dele ao positivismo, ou seja, já é um trabalho de um autor, de um pesquisador, de um professor, que está completamente inserido na discussão. Né? O Império do Direito não é um livro de apresentação do Dworkin, é um livro já de um autor mais maduro, que está, na verdade, acolhendo muitas críticas e desenvolvendo o seu pensamento. Então, isso é importante para a gente lembrar e para a gente entender em que ponto está o Dworkin enquanto ele escreve esse trabalho. Então, como diz o Ronaldo Porto Macedo Júnior, o Império do Direito, esse livro aqui, ele já é um contra-ataque. Né? Então, o Sr. Ronaldo tem lá no capítulo do Xadrez à Cortesia, né, quando ele começa a falar do Império do Direito, na verdade ele está falando o capítulo que se chama O Império do Direito Contra-Ataca. Né? Então, já é um contra-ataque. Em que sentido é um contra-ataque? É uma segunda ofensiva do Dworkin contra o positivismo,
sendo que a primeira ofensiva a exposta no Levando os Direitos a Sério, que na verdade é uma expansão, né, do modelo de regras 1 e 2, que eram artigos que ele tinha publicado anteriormente. Então, só para a gente lembrar, no Império do Direito, né, e nesses dois artigos, modelo de regras 1 e 2, o Dworkin já fazia um ataque ao positivismo, só que ele usava, né, conceitos do positivismo. E, muito provavelmente, eu não sei aqui, né, vocês devem estar em momentos diferentes da graduação, ou do mestrado, doutorado, enfim, mas certamente vocês já ouviram falar da distinção entre regras e princípios para a teoria contemporânea do direito, ou os constitucionalistas gostam muito dessa diferença e tudo mais. Então, aquele Dworkin lá do Levando os Direitos a Sério tinha feito essa proposta da gente enxergar o direito como um conjunto de normas, portanto, né, divididas em regras e princípios, né, aplicáveis de forma mais abstrata, as regras, né, no modelo de tudo ou nada, etc, etc. Isso, querendo ou não, é um conhecimento um pouco mais difundido a respeito do Dworkin. O que não se fala, o que não se comenta muito, é que depois do Levando os Direitos a Sério, e até uma questão de princípio do Dworkin, o Dworkin apanhou bastante. Né? O Dworkin apanhou bastante, principalmente do Hart. Né? Embora o Hart tenha batido muito e depois tenha morrido. Então, essa conversa ficou para acontecer. Né? A resposta do Dworkin ao Hart não foi recebida, né, pelo próprio Hart, portanto, a conversa acabou tendo continuidade por meio dos discípulos do Hart. Mas então, assim, é importante a gente entender o Dworkin não volta para o escritório dele, para o gabinete dele, ele escreve o Império do Direito como uma resposta a críticas muito fortes que ele recebeu, principalmente do Hart e de outros alunos do Hart. Em que sentido? Principalmente no sentido de que o Dworkin tinha uma intenção de romper com o positivismo, só que ele não tinha feito isso. O pós-escrito do Hart, não sei se vocês chegaram a falar do pós-escrito, mas chamar de princípio não tem problema, pode chamar de princípio, mas vocês estão tudo dentro do meu conceito de direito. Né? A regra de reconhecimento continua valendo, se vocês quiserem criar um novo elemento aí, tudo bem. Estou simplificando aqui, mas em grande medida foi isso que o Dworkin ouviu. E aí ele fala, puxa, então eu preciso desenvolver um ataque mais completo. Eu preciso desenvolver uma crítica que ataque a premissa do positivismo. E isso, querendo ou não, é muito difícil. Atacar a premissa do positivismo é extremamente complicado, por quê? Porque significa atacar exatamente o ponto em que a gente justifica o direito em qualquer sociedade. Que nada mais é do que, em alguma medida, todos nós concordamos que o direito vale. Que o direito tem algum tipo de autoridade. Eu posso pensar que isso acontece por uma maneira, o César por outra, né? O Rick por outro, o Miguel por outro, mas ele tem autoridade. Então, na pior das hipóteses, a gente vai concordar que o que cada um de nós entende que é o direito precisa ser respeito do direito, ele diz. Essa não é uma premissa verdadeira. Só que é difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso, principalmente quando você é o primeiro a fazer isso. Hoje em dia até é mais tranquilo. Pô, eu pego aqui
o Império do Direito, tantos outros livros do Dworkin, tantas outras obras que são consequência da obra do Dworkin, dá para fazer. Mas quando você é o primeiro, você precisa de fundamentos um pouco mais completos. E é por isso que ele vem com esta organização de elementos no Império do Direito. Então, vocês já falaram sobre isso, mas no primeiro capítulo ele desenvolve justamente essa importância da gente compreender o que os juízes fazem, né, como eles decidem, os efeitos de uma decisão. Tem um ponto que pessoalmente me chama muita atenção, que o Dworkin fala que uma das razões pelas quais a decisão importa é o fato de que ela vai influenciar as decisões futuras. Né? Algo que a gente está descobrindo no Brasil nessa década. Então, aquilo que o Supremo diz, aquilo que o Supremo transforma em tese, em tema, seja lá como é que a gente queira chamar, súmula vinculante. Puxa, isso importa. Né? Quem é o próximo ministro do Supremo? Isso importa. Então, ele começa por aí, para mostrar. Né? E é importante até falar isso. Por que o Dworkin se preocupava tanto em dizer algo que para hoje, né, que hoje para nós é relativamente tranquilo da gente entender? Porque lá, né, para não falar besteira aqui, mas em 86, tudo bem, né, os Estados Unidos já via uma certa relevância nos tribunais. Eles conheciam isso, a ideia dos precedentes já. O conteúdo da decisão não era um assunto tão relevante. Não era um ponto que a teoria do direito se preocupava. Né? O papel dos tribunais era problema, vamos dizer assim, da advocacia. Era problema daqueles malucos lá que, ao invés de estudarem teoria do direito, darem aula sobre isso, ficam se matando querendo ganhar dinheiro. Então, assim, vamos dizer, era uma separação um pouco mais, na verdade, querendo dizer para um povo, né, que tinha isso de forma muito imbricada na sua cabeça. Olha, a gente está criando aqui um monte de teoria e a gente não está olhando para o que acontece de verdade. Esse é um dos problemas do positivismo, que o direito funciona, etc, etc. Mas olha lá, é comentado, o Dworkin traz uma série de exemplos. Ele traz o caso Elmer, ele traz o caso do Snail Darter, que eu confesso para vocês, eu não sei o nome, a tradução do nome daquele peixe, né? Não sei se a professora Vera chegou a comentar, mas, assim, eu nem sei se tem a tradução para esse peixe, mas ele começa a mostrar, olha, o que os tribunais fazem na prática não é o que a teoria do direito propõe, e a gente está começando a falar de assuntos que são completamente diferentes. E aí, ele faz a seguinte afirmação, né? O que está acontecendo, a razão pela qual nós não conseguimos concordar em muitos pontos, é justamente porque a gente não consegue compreender até onde vão os desacordos no direito, ou a respeito do direito. E existe um momento que ele diz, né, que esse livro é um livro sobre os desacordos no direito. Ou seja, o que ele quer é dizer que a premissa que supostamente unia os teóricos do direito está sob questionamento neste livro. Então, nós precisamos aprender a discordar para depois entender o que é que está acontecendo. E é isso que ele
que ele propõe. Né? Então, tem alguns outros tópicos aqui do primeiro capítulo, mas não tem muito a ver para a gente falar agora. Mas é importante a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Né? O Dworkin destaca o ponto de que é importante saber como que os juízes podem discordar. Vejam, qual que é a preocupação dele? É que um juiz discordar do outro é algo que, na ótica lá dos anos 80, depunha muito contra a própria noção de direito. Peraí, né? Como que, se o direito é algo que se propõe a oferecer tanta segurança, como é que o ministro A da Suprema Corte pode discordar do ministro B da Suprema Corte? Mas peraí, a Constituição é a mesma. O direito é o mesmo. Como é que eu justifico isso? E aí o Dworkin fala, olha, a teoria do direito se limita a responder que essas discordâncias são ficções. Que, na verdade, eles não têm essas discordâncias. Que, no fundo, tem um ou outro ali que entendeu mal o caso, mas que se 9 votaram num sentido, se 5 votaram num sentido, seja lá qual for o número que dá a maioria, isso está resolvido. Ou seja, a discordância tem um papel muito pequeno em toda essa história. Esta é a visão do Dworkin. Ele chega, inclusive, ao ponto de afirmar, né, que a visão que ele chama de plain fact, que é a tradução para o português chama de visão de fato bruto, né, esses desentendimentos são todos ilusórios. Todos ilusórios. Eu nunca vi isso escrito, tá? Mas, para mim, esse nome, visão de fato bruto, plain fact view, é uma alusão à ideia do Hart como observador externo, tirando um sarro assim do Hart, tá? Tipo, ó, é uma visão muito inadequada para o fenômeno jurídico. Mas nunca vi nada sobre isso, talvez seja só uma leitura pessoal minha. Mas o que ele diz expressamente? Nessa visão, que a gente pode colocar aqui como uma visão positivista, os desentendimentos são explicados na teoria como problemas que não existem. Como problemas procedimentais, como problemas da prática e não propriamente da teoria do direito. E o Dworkin afirma exatamente o contrário. Ele afirma que os desentendimentos no direito são eminentemente desentendimentos teóricos. Que as discussões, os pontos de vista contrastantes que acontecem durante o julgamento das causas são decorrentes de posturas teóricas distintas, e não de um problema de interpretação do caso, não de um problema de interpretação de prova. Não, são problemas teóricos, são problemas que têm a ver com a visão de mundo da pessoa, que tem a ver com a visão política da pessoa, que tem a ver com o que aquele juiz entende que o direito é. E aqui a gente, acho que vale até a gente tentar pensar um pouco, eu não quero desvirtuar muito, trazendo para situações de hoje, mas assim, a gente pode perceber que existem desentendimentos bastante claros no Supremo, né? Existe desde o desentendimento entre o Barroso e o Gilmar Mendes, que não é simplesmente jurídico, né? Não sei nem como classificar o desentendimento entre os dois, mas assim, não é nem amistoso, a gente poderia dizer que é.
E existem desentendimentos que são mais ou menos recorrentes. Por exemplo, o Marco Aurélio normalmente vota vencido em 90% dos casos. Eu não sei se tem algum ministro que tem um problema pessoal com o ministro Marco Aurélio, mas, sob o ponto de vista ideológico, jurídico, todos têm. Né? Eu fiz uma pesquisa esses tempos, como que por que o Supremo, qual é a relevância que o Supremo tem, ou confere para os agravos internos, ou os agravos regimentais, né, que ele ainda chama de regimental. E a conclusão número 1 é de que agravo regimental no Supremo serve para reformar a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio. Mais de 50% dos provimentos de agravo interno são para isso. Então, eles têm desentendimentos. Né? A gente assiste qualquer sessão do Supremo, existe desentendimento. Então, isso só para mostrar. Isso acontece. E nós até estamos acostumados. Eu diria que desde a briga do Joaquim Barbosa com o Gilmar Mendes, que o Joaquim Barbosa chamou o Gilmar Mendes de mafioso, não é uma coisa que a gente espera, né, que aconteça num tribunal constitucional, mas aconteceu. A gente está até, assim, o dia que não tem um barraco desse nível, a gente até se desanima. Pô, a sessão de hoje foi tranquila demais. Então, mas percebam, a gente está falando dos anos 80. As sessões de julgamento não eram televisionadas. Né? A Suprema Corte dos Estados Unidos não divulgava se o Justice A estava brigado com o B. Aliás, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos nunca fez isso, e quando publicava, até hoje é assim, mas quando publicava os votos vencidos, como é que ela fazia? Aqui está a opinião da maioria, o voto, né, a decisão, e aqui está o contraponto, assinado pelos ministros, né, pelos justices que não concordavam. Então não era pessoalizado o negócio. E o desacordo era algo muito pontual. É aquela parte da decisão que você nem lê. Então, imaginem o Dworkin escrevendo para um público com esta concepção. Né? O Império do Direito não é um livro que impacta tanto quando a gente lê em 2021. Mas nos anos 80 impactou. E a gente tem que entender por que impactou. Né? Aliás, grande parte do que acontece hoje em dia é por conta desse tipo de afirmação. Então, vamos lá. Do capítulo 2 mesmo, o que realmente importa, né, para onde que o Dworkin quer nos levar? O Dworkin começa o capítulo 2, que é o capítulo sobre conceitos interpretativos. Nesse ponto é importante registrar, né, o Dworkin ele faz uma espécie de neologismo. Em inglês, ele chama de interpretive concepts. Até vou digitar aqui. Essa palavra, talvez em algum dicionário vocês já encontrem, mas o correto, vamos dizer, para o inglês, seria o interpretative, de interpretação, interpretation. E o que se sustenta é que o Dworkin propôs uma expressão diferente justamente para marcar a sua posição. Né? É interpretativo, né? E ele acaba usando uma expressão própria, tá? Justamente para marcar que se trata de algo diferente. O que ele vai chamar de interpretação tem um significado particular. Nas traduções, a gente não percebe esse cuidado, tá? Provavelmente, se vocês encontrarem, vai ser sempre conceitos interpretativos em português, mas é importante a gente ter essa atenção aqui.
E quando o Dworkin começa o capítulo 2, ele começa falando do que ele chama de, aqui a tradução é do Ronaldo Porto Macedo, tá? Aguilhão semântico, né? Semantic sting. O único problema que eu tenho com aguilhão é que é uma palavra que ninguém entende o significado, né? Sting é uma picada. E é importante a gente dizer isso porque essa ideia, nossa, é um aguilhão, tá? Eu acho que ela não passa tão bem o que o Dworkin queria dizer. Assim, é picada num sentido bem negativo mesmo. É uma picada de um bicho, uma cobra, sei lá. Não sei se cobra pica, né? Acho que não. Morde. Mas essa parte aí dos animais, vocês me perdoem. Mas, mas é importante a gente se compreender. Né? É algo extremamente negativo. Uma bela adormecida, tá? Puxa, ela está dormindo tranquilamente. Não, é veneno, tá? Então, ele não escolheu essa expressão para ser legal, ele escolheu para marcar uma posição. Olha, eu acho que isso aqui que está acontecendo é um absurdo, isso é um erro. E todo mundo que passa por um curso de direito comete esse erro. Por quê? Porque foi picado por uma maldição, seja lá o que for. E como é que ele descreve esse erro? Ele diz assim: quando a gente enfrenta o problema semântico, né, o problema da visão do mundo cravado na carne, é isso aí. Né? Quando ele enfrenta esse problema, ele diz, olha, pela visão tradicional, pragmática, ou né, os juristas aceitam que existem critérios bem claros para decidir quando que uma alegação sobre direito é verdadeira. Então, todos nós concordamos com tudo. Ou não pode haver acordos ou desacordos genuínos sobre o direito, né? Mas apenas a pronúncia de sons semelhantes. Então, ele não economiza muito para fazer essa crítica, ele pega pesado. Basicamente, ele está dizendo, olha, esses juristas aí ficam discutindo conceito de crime, mas eles não sabem, quando um fala crime, o outro escuta crime do jeito que quer e eles estão conversando sobre um assunto que não existe nenhuma concordância entre eles. Né? E aí que vem o ponto mais interessante. O Dworkin fala, olha, por mais que a segunda parte, essa segunda opção seja absurda, é nessa que eu vou apostar. Porque os juristas dos anos 80 não sabem sobre o que o outro está falando. Eles leem, interpretam, né, ou recebem as propostas como eles querem e seguem discutindo com eles mesmos. Depois eu vou passar para vocês. Assim, embora seja um absoluto fã da teoria do direito, eu tenho dado aula, escrito mais sobre processo. E tem um trecho do professor Ovídio, não sei se vocês já trabalharam em algum momento algum texto dele, né? O professor Ovídio Batista da Silva, ele tem um texto que ele relata a troca de cartas que ele teve com um colega de São Paulo. Ele não diz o nome, mas a gente já presume quem que é. O Ovídio é do Rio Grande do Sul e ele começa, né, transcrevendo a primeira carta que ele mandou em resposta a esse colega que o convidava para dar uma palestra na USP. E daí o professor Ovídio diz o seguinte,
Pô, já fui várias vezes, tal, mas dessa vez eu vou recusar. O que que acontece? Né? Toda vez que eu vou até a USP, o auditório está sempre lotado, eu sou muito bem recebido, eu sou ouvido como se eu fosse uma ave rara, em extinção, né, que produz sons que vocês aí de São Paulo não conseguem reproduzir, e vocês me veem como se eu estivesse num zoológico, eu volto para o Rio Grande do Sul e ninguém mais continua conversando comigo porque vocês acham que eu só falo besteira. Né? Basicamente era isso que ele estava dizendo. E aí ele reproduz as respostas do professor de São Paulo e tal, e a conclusão dele basicamente era essa, que as respostas desse professor de São Paulo confirmaram para ele que ele não era compreendido, que ele ia para São Paulo e ficava fazendo barulho lá e ninguém entendia o que ele estava fazendo. Basicamente, o professor Ovidio tinha, naquela época, uma visão de processo como instrumento para tutela de direito. Os paulistas não entendiam isso. Não entendiam. Mas achavam legal ele ir lá, ele fazia a palestra dele, saíam para jantar depois, bacana, mas depois ninguém levava a sério. Então, é nesse nível de desacordo. E o Dworkin fala, este é o problema que nós precisamos enfrentar. Né? E esse problema é teórico, porque é um problema de compreensão do direito, é um problema de compreensão do que nós queremos com o direito. E o que ele chama dessa, como é que a professora Vera falou, né, da cravada aí na carne, da semântica, nós não conseguimos entender o que é um desacordo. A gente finge que ele não existe. Esse é o aguilhão semântico, a picada semântica, como vocês quiserem. Tá? E aí ele fala, olha, nós agora vamos começar a entender como é que a gente trabalha com esses desacordos. E o primeiro ponto que ele destaca é que para sair desse lugar comum, nós precisamos de uma atitude interpretativa. De novo, né, usando interpretive, que é próprio dele. E essa atitude interpretativa pressupõe, deixa eu ver aqui, ninguém pode entender ninguém, cada mero acredita haver posto, você achou? Posto no assovio um significado fundamental para ele, mas que só ele entende. O outro lhe contesta algo que não tem nenhuma relação com aquilo que ele disse. É um diálogo de surdos, uma conversa sem pé nem cabeça. Obrigado, Rafael. Eu vou fazer o seguinte, depois eu mando para o Miguel, eu acho que eu tenho foto desses trechos do professor Ovidio, tá? Que é bem nessa linha aqui. Então, essa atitude interpretativa, né? A atitude interpretativa que o Dworkin propõe envolve entender que a interpretação é criativa e construtiva. E que, na verdade, a atitude interpretativa, sequer isso pode ser dissociado. Né? Se eu faço uma interpretação criativa, eu também estou construindo. Isso aqui, pessoal, tem muito do Dworkin, mas tem vários autores que podem contribuir para vocês no desenvolvimento da compreensão desse ponto aqui, tá? Até mesmo alguns autores que não gostam, que preferem não seguir muito Dworkin, costumam usar muito como uma outra opção para falar de interpretação, um professor italiano que me fugiu aqui o primeiro nome, aí me travou. Já vou lembrar, tá? Desculpe. Essa hora as coisas começam a se confundir. Então, mas enfim, isso aqui não estava programado, por isso que eu tô bagunçando aqui. Então, essa atitude interpretativa, né? É uma interpretação criativa, é uma interpretação construtiva, que necessariamente leva em consideração a prática. E aí,
Dentro do capítulo 2, né, vocês leram, viram aí, o Dworkin ele sai um pouco do direito, ele vai lá para a arte, ele vai pensar a ciência social e tudo mais, para mostrar como isso pode funcionar fora do direito. Ele faz a mesma coisa quando ele fala de integridade, ele faz bastante isso ao longo da obra dele, né? Ele sai do direito, mostra como que a gente entende algum conceito, e ele traz isso de volta para o direito. E ele usa, sim, a questão da arte, usa a questão da ciência social para demonstrar esse ponto, mas acho que o principal objetivo que ele tem aqui é o seguinte: participar é interpretar, né? Ou para interpretar eu preciso participar de alguma coisa, eu não posso de longe ficar vendo e querer dar opinião sobre aquilo, né? E impõe reconhecer que a prática tem um valor. Por que ele está dizendo isso? Mais uma vez, para chutar a canela dos positivistas. Olha, vocês ficam falando em teoria pura, né? Não é pura coisa nenhuma. Vai lá ver o que o STJ está fazendo. Abre o STJ hoje e vai lá ver. Né? Procura onde que tem teoria pura do direito em decisão do STJ ou do Supremo. Basicamente, é isso que ele está fazendo. Né? Então, eu vou pedir licença aqui, porque aqueles trechos em que o Dworkin está falando de arte e tudo mais, eu não vou enfrentar aqui tão pormenorizadamente. Tá? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode passar um pouco mais por cima para aproveitar o que o Dworkin realmente tem para oferecer para nós, pensando nos dias de hoje. Tá? Mas tem um ponto aqui que, quando ele pensa na prática, eu acho que é muito importante, que depois vai marcar a proposta de direito que ele oferece. Quando a gente tem uma atitude interpretativa, né, que pressupõe essa criação, que pressupõe a construção, a gente precisa procurar entender ou desenvolver a nossa prática da melhor forma como ela pode ser. Isso é algo que o Dworkin usa praticamente em todos os livros a partir desse. E ele tem uma expressão muito comum para explicar exatamente, ou para se referir a esse ponto, que ele diz, é enxergar aquilo na sua melhor luz. Isso é algo que ele vai desenvolver bastante. A gente, de novo, né, pode concordar ou não. Se a gente for ver o que a gente tem hoje em dia, isso pode ser questionável, até porque a minha melhor luz pode não ser a do César. E aí a gente tem um novo desentendimento, mas o Dworkin está propondo isso, né? É ver aquilo, é ver o conceito, é ver a coisa da melhor forma como ela pode ser. Então tá, então tudo bem. Ou seja, o intérprete, que necessariamente é um prático, porque senão ele está falando sobre alguma coisa que ele não vive, que ele não conhece, ele precisa procurar sempre dar o seu melhor para que a coisa que ele estuda seja o melhor. O exemplo que o Dworkin usa ao longo de todo esse capítulo é a da sociedade, que dá muita importância para as regras de cortesia. Ele usa lá o exemplo, tem que tirar o chapéu ou não. Por que ele está usando esse exemplo? É para mostrar como de uma regra, eu preciso tirar o chapéu para quem tem mais nobreza do que eu, para quem está numa classe social acima da minha. Ok. Só que no momento em que isso vai sendo aplicado, eu começo a pensar, puxa, mas por que eu não tiro o chapéu para quem tem a mesma classe que eu? Isso não é um sinal de respeito? Então eu começo a tirar para quem tem a mesma classe. Mas se é um sinal de respeito, e eu respeito
o outro, por que eu não tiro para todo mundo? Né? E aí, por uma regra específica, eu começo a desenvolver outras na melhor luz que aquilo pode ser. É mais ou menos essa a ideia do Dworkin quando ele pensa, né, nos conceitos interpretativos e na atitude interpretativa. Então, acho que de todo o capítulo 2, esse é o primeiro ponto, e talvez o mais extenso e o mais importante, a atitude interpretativa. O segundo ponto, o Dworkin anuncia, isso depois volta, tá, mas ele anuncia em um parágrafo os estágios da interpretação. Então, isso aqui, quando vocês falarem do direito como integridade, quando se falar de interpretação no direito, ele vai desenvolver muito mais esses pontos, mas ele fala dos estágios da interpretação. Existe a pré-interpretação, o estágio, estágio interpretativo e a pós-interpretação. Por hora, o que é importante a gente estabelecer? Quando ele fala em pré-interpretação, ele diz que é necessário ter pelo menos um conjunto de noções básicas que as pessoas compreendam e se entendam. Isso não é propriamente do Dworkin, ele cita várias vezes, por exemplo, o Habermas. Aqui ele não está criando nada. Tá? Interpretação como a etapa de criação, né? Isso é importante. O Dworkin não vai negar que o ato de decidir é um ato de criar direito. Então, aqui a gente já faz uma conexão que é importante, tá? E ele fala também da importância do estágio pós-interpretativo. E esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no Brasil. O estágio pós-interpretativo não é simplesmente forçar ou aplicar os resultados da interpretação, mas é carregar as consequências desse ato. Então, vou dar exemplo, tá? Isso não está no livro do Dworkin, mas se o STJ decide que é legal, legítimo, válido, tá? Que exista no Brasil uma união, tá? Uma união estável, uma união familiar, formada por mais de duas pessoas, ou seja, o que os sites têm chamado de trisal, né? Com três, eu não sei como é que vão chamar quando tiver quatro, cinco, seja lá o que for, mas se o STJ diz, beleza, eu reconheço união estável entre três pessoas, tá ótimo. Você pode ir no cartório, assinar uma escritura de união estável, três pessoas. Só que a partir do momento que o STJ fizer isso, ele vai ter que resolver o problema no futuro de sucessão, caso uma dessas pessoas morra. Ele vai ter que resolver o problema de filiação, se surgir, né, se, por exemplo, um desses três engravida, como é que eu registro paternidade e maternidade? Né? Ele vai ter que resolver o problema de divórcio numa situação como essa. Então, a pós-interpretação não é aplique, é conviva com as consequências do que você criou. Então, esse é um outro ponto importante. Isso, quando vocês falarem sobre direito como integridade, vai ter um papel essencial. Tá? Então, esses são os estágios de interpretação que o Dworkin enumera nesse capítulo 2, que é o primeiro que nós estamos falando. E não se preocupem, o 3 é muito menor, né? Então a gente já está mais aqui para o final. Ainda do capítulo 2, tem um último ponto que eu acho que é bem importante a gente compreender do Dworkin, que é a proposta que ele faz de diferenciar conceitos de concepções. Por exemplo, na minha tese, esse foi o ponto do capítulo 2 desse livro que eu mais usei. O que é conceito, o que é concepção. E é mais fácil explicar isso do que o que o Dworkin faz entender.
né? Quando ele fala em conceito, ele está dizendo o seguinte: quando a gente vai conversar sobre alguma coisa, eu preciso ter alguma premissa, né? Eu preciso concordar com termos básicos, em relação ao meu interlocutor. Então, se a gente vai discutir um livro, todo mundo tem que concordar que isso aqui é um livro, né? Eu podia estar aqui com uma repro, né? Uma revista de processo. Aí a gente ia começar a conversar. Não, mas o que é uma revista e o que é um livro? Né? Tem, na época que era bom, né, aquele pessoal do YouTube lá, o Choque de Cultura, foi um dos primeiros episódios que realmente foi espetacular, que eles pedem para aquele que é metido a inteligente, esqueci o nome do personagem, para eles, Maurílio, obrigado. Eles pedem para o Maurílio definir o que é seriado. Né? Eu não vou lembrar aqui exatamente, mas a resposta dele é um negócio fantástico. Ele diz que seriado é um filme, né, dividido em episódios, mas que quando você gosta, você começa a assistir todos em sequência e ele fica um filme. Ou seja, né, não tem diferença nenhuma. A ideia é mais ou menos essa. Né? Eu preciso ter um conjunto de conceitos mínimos que a gente possa usar para saber que está conversando sobre a mesma coisa. A gente está no núcleo, né, de teoria do direito. Então nós estamos discutindo o que é o direito, qual é a função do direito, como que o direito se predica, como é que ele vincula. Se a gente não concordar sobre isso, que vocês chegarem no núcleo aqui de teoria do direito, fizerem uma proposta de estudar a regra de incidência do ICMS, provavelmente alguns colegas vão ficar olhando e falar, pô, eu acho que você está no grupo errado. Não, mas é importante, tudo bem. É importante, você está interessado nisso, mas o núcleo aqui tem um limite. Então, vamos respeitar o limite do núcleo. Se isso não acontecer, a gente não tem como conversar. Tá? Então, a ideia do conceito é uma ideia muito objetiva, muito bruta mesmo, daquilo que se está falando. A gente está falando sobre direito. Então, né, o conceito tem que ser amplo, tem que ser pouco complexo para que a gente possa falar sobre ele. Tá? E aí vem o ponto do Dworkin que vale a pena a gente, né, esse último ponto do capítulo 2 que vale a pena a gente destacar. O Dworkin fala, olha, eu prefiro ter uma visão restrita de conceitos porque sobre um conceito eu posso ter várias concepções. E a ideia de concepção do Dworkin é o que, na maioria das vezes, vocês vão ver os livros jurídicos usando conceito. Né? O conceito de direito do Hart é uma concepção, do seu ponto de vista do Dworkin. Porque o Hart já faz opções, ele já faz escolhas. Né? O direito é conjunto de regras primárias e secundárias, etc, etc, etc. Isso para o Dworkin já é uma concepção. Então, quando eu desenvolvo ideias, quando eu construo o conceito, eu já estou desenvolvendo uma concepção. Tá? E é isso que ele vai usar a partir do capítulo 3 para frente para falar. Nós estamos falando sobre o mesmo objeto, sobre direito, né, sobre direito, só que a minha proposta, a minha concepção é diferente de todas as outras. Então, o capítulo 2 é um capítulo que, com algumas digressões, né, que apesar das digressões, existe um elemento metodológico muito importante dentro do Império do Direito. Porque ele estabelece, na verdade,
a base da metodologia que ele vai usar para o restante do livro. Então, atitude interpretativa, né? O que é atitude interpretativa? Antes disso, até, a questão do problema do aguilhão semântico, né? E, no final, a diferença entre conceito e concepção, né? Para poder trabalhar o que depois ele vai chamar, né, das concepções mais tradicionais do direito. E aí, isso nos permite ir para o capítulo 3. E, Miguel, fique tranquilo, o capítulo 3 vai nos tomar aí no máximo 10 minutos, tá? Por que eu digo isso? Porque o capítulo 3 não tem essa mesma função. O capítulo 3 é um capítulo mais de passagem e que serve quase como introdução para os próximos. E ele diz, né, teoria do direito revisitada. Até é bom pontuar aqui, jurisprudence, teoria do direito. Se vocês quiserem conferir se a tradução do Dworkin é boa, a tradução que vocês tiverem desse livro é boa, se o nome do capítulo 3 for jurisprudência revisitada, já pode desconfiar. Tá? Por quê? Porque o sentido que a gente dá para a expressão jurisprudência no Brasil é completamente diferente. É decisão, conjunto de decisão e tal. Não é isso. Não é desse ponto que o Dworkin está falando. Ele está falando de teoria do direito. E nesse capítulo tem 3 pontos que a gente precisa conversar. O primeiro, que é, acho que o mais relevante aqui para as próximas conversas, é o que o Dworkin chama de point, ponto. Né? Do que nós estamos falando, por que eu estou destacando este elemento? Né? Porque o Dworkin, ele avisa o leitor que as teorias interpretativas, ou seja, a teoria dele, né? Aqui é importante a gente registrar que ele está falando muito particularmente do que ele propõe, que essas teorias estão fundadas nos pontos, nos points. E vejam, o Dworkin não usa princípio, ele não usa o nome norma, ele não usa nenhuma expressão daquelas que a gente está acostumado a ouvir quando alguém explica Dworkin. Né? O princípio, Dworkin é um grande defensor dos princípios. Ele não está mais usando essa expressão. Desde os anos 80, desde 86. O que ele diz? Que esses pontos são os propósitos justificativos, né, os objetivos, ou, aí sim ele vai falar, né, os princípios da prática jurídica. Então, o que são esses pontos? Esses pontos são nortes. E aí sim, em português a gente vai acabar chamando mesmo de princípio, porque essa é a noção que a gente tem dessa palavra. Mas percebam, o conceito, né, a expressão que o Dworkin resolve usar desde 86 não é princípio, é point, que parece uma palavra boba, mas sempre que ele usa, a gente tem que ficar atento. Pô, ele está falando um negócio que para ele é central na teoria. Point. Tá? E por que isso é central na teoria dele? Porque ele sustenta que esses points são os elementos que conferem algum tipo de convergência, de consistência para compreender alguma coisa. Então, vamos lá. Eu posso ter uma visão de mundo e de direito diferente do César. Mas, se a gente entender que no Brasil a Constituição tem validade, muito provavelmente, tanto eu quanto ele estaremos vinculados a alguma noção, não estou dizendo que a gente vai ter a mesma, mas a alguma noção de dignidade. Ou alguma noção de igualdade, de isonomia.
de trabalho. E, na visão do Dworkin, esses elementos, né, esses pontos, são desenvolvidos, aí a gente pode sim falar pelo constituinte, pelo legislador, se for em outra área, por alguém que estabeleceu as regras básicas daquele ponto, daquele assunto, para servir realmente como guia. Porque se eu não tiver elementos mínimos, a gente não vai ter nenhuma forma de conversar, não vai ter nenhum parâmetro para avaliar se aquilo que se está defendendo é razoável. Então, ele sustenta que dentro de uma teoria interpretativa, eu posso ter alguns nortes que vão ser estabelecidos por algum caminho, por alguma autoridade, por de alguma maneira, para dizer, siga isso daqui. Esse é um elemento básico para você desempenhar uma atitude interpretativa. Então, aí a gente volta a tudo aquele ponto. Como é que eu enxergo o direito na sua melhor luz? Eu tenho que pensar na dignidade, eu tenho que pensar na igualdade, eu tenho que pensar nos direitos fundamentais da Constituição brasileira, alguma coisa nessa linha. Mas eu não concordo com a sua visão de dignidade. Ok. Aí a gente tem um desacordo, vamos apresentar as nossas visões. Mas nós estamos, pelo menos, vinculados a um determinado ponto. Esse é um elemento relevante aqui para a gente compreender a proposta do Dworkin. E o último ponto, o último assunto relevante do capítulo 3, passando aqui, ele tem lá um trecho que ele trata, por exemplo, se o direito nazista é direito ou não é, enfim, aí vocês podem complementar. Mas o último ponto que eu gostaria de destacar para vocês é justamente essa construção que o Dworkin faz, em que ele identifica duas concepções já existentes de direito e ele anuncia qual que vai ser a concepção dele. Ele diz que na visão dele, apesar de terem vários autores e algumas diferenças pontuais, existem duas concepções rivais, ou existiam duas concepções rivais lá nos anos 80. A primeira, a que ele chama de convencionalismo, e a segunda, a que ele chama de pragmatismo. Ele anuncia quais são os pontos de diferença, mas, até para justificar para vocês, não vou ficar, não vou tentar explicar uma nem a outra, porque o capítulo 4 é o convencionalismo, o capítulo 5 é o pragmatismo. Então tem quase 80 páginas aí para discutir essas duas concepções. Mas então ele vai explicar por que, na visão dele, são duas concepções rivais, e junto disso ele vai criticar essas duas concepções e ele anuncia também qual é a dele. A concepção dele de direito é o direito como integridade. Que aí ele fala no capítulo 6 de integridade e no capítulo 7 do direito como integridade. Então percebam como ele constrói o livro. Ele apresenta o problema no capítulo 1, ele apresenta a metodologia no capítulo 2, os conceitos básicos, como que ele vai estruturar os argumentos. No 3, ele faz uma introdução, vamos dizer, do desenvolvimento do livro, e aí ele segue. Capítulo 4, primeira concepção, capítulo 5, segunda, a partir do capítulo 6, a própria teoria dele. E aí ele vai common law, lei, constituição e para além do direito. Então, é muito interessante esse exercício que vocês estão fazendo, porque muitas vezes, por exemplo, no mestrado, não dá tempo, às vezes, de ler o Dworkin inteiro. Então, o que os professores fazem? Indicam o capítulo 7.
Você vai direto lá para o direito comum e integridade. Funciona? Funciona. Mas você perde bastante. Por que o Dworkin está escrevendo isso? Né? Por que ele está propondo direito comum e integridade? Pô, olha tudo que eu perdi do livro. Né? Então, esses são elementos bem importantes. E tem última observação que eu queria fazer, que lendo de novo o Dworkin para falar aqui com vocês, me chamou muita atenção. O Dworkin já tinha noção de que mesmo a teoria dele precisaria sempre ir sofrendo alguns ajustes. E tem um trecho, no capítulo 2, que ele fala como que ele faria uma adaptação, né, do Mercador de Veneza nos anos 80. E eu confesso para vocês, não lembrava dessa passagem. E ele diz o seguinte, que a figura do Shylock, descrita como Shakespeare descreveu, ela não gera nenhum tipo de incômodo no leitor contemporâneo. Né? Por quê? E aqui, né, não é para ofender ninguém, até acho que não vai ofender ninguém. Mas assim, qual que era o ponto negativo do Shylock? Nossa, ele é um judeu. E com isso, o Shakespeare achava, e na época conseguiu fazer isso, ele já despertaria, vamos dizer, uma má vontade do leitor com relação ao Shylock. E o Dworkin fala, isso hoje não significa nada. Então, se eu for encenar O Mercador de Veneza nos anos 80, eu tenho que criar um Shylock diferente, que nos primeiros minutos da peça as pessoas antipatizem com ele. Né? Isso é uma atitude interpretativa. Eu vou preservar a peça mudando alguma coisa. Eu vou preservar, né, a linha do Shakespeare se eu mudar o Shylock. Eu não consigo manter ele do jeito que ele é, descrito no livro, e gerar os mesmos efeitos. Então, isso é algo que me chamou bastante atenção nessa leitura, para falar, olha, a atitude interpretativa ela é criativa mesmo, porque às vezes a gente precisa fugir do que tá, do que foi dito, do que está escrito, do que foi proposto, para manter, né, a linha geral, para manter o sentido das coisas. E, felizmente, né, a gente pode concordar ou não com o Dworkin, mas eu acho que nesse ponto ele tem sido mais mais aplicado nos dias de hoje. Né? A gente pode não concordar com a teoria, com as concepções dele ou coisas do tipo, mas eu percebo que hoje nós conseguimos enxergar com mais tranquilidade esse tipo de movimento. Né? Então, quando eu fiz vestibular, quando eu participei de processo seletivo nas coisas, assim, coisas que hoje a gente vê com naturalidade eram atacadas, assim, com muita violência, tipo cota. Isso não é mais recente ainda, mas a paridade nas chapas, por exemplo, na chapa da OAB, nossa, dizer que tinha que ter o mesmo número de advogadas, né, que advogados, isso era visto como algo absurdo. E não é há muito tempo atrás. E hoje a gente já consegue lidar com essas práticas de forma um pouco mais tranquila. Né? Claro, ainda tem muito o que melhorar, mas me parece assim que essa melhor luz, né, que o Dworkin propõe é algo que vai começando a se estabelecer, ou que a gente vai começando a entender como aplicar de forma um pouco mais fácil.
Então era isso, né? Eu quis, como vocês viram, tratar do capítulo 2 do capítulo 3, mas assim, com uma tentativa de aproximar um pouco da nossa realidade, mas também de mostrar o sentido das coisas. Espero ter contribuído aí para as discussões de vocês. Evidentemente, fico à disposição aqui para a gente seguir com a nossa discussão. Mas antes mesmo de devolver a palavra, quero mais uma vez agradecer ao Miguel e pelo convite, a todos vocês, né, pela atenção e dizer que precisando, né, estou sempre à disposição, e se vocês puderem me mandar a programação do núcleo, eu, dentro do que eu puder aqui, eu vou me programar para acompanhar. Eu não sei se é sempre na terça, agora eu não lembro do convite, Miguel, se é sempre na terça, mas depois me mande aí quais são as próximas conversas, eu vou ver se eu já coloco na agenda. Obrigado. Puxa, que legal. Miguel, só uma dúvida. Antes da professora Mariana, antes, antes da professora Mariana, eu não ouvi quem que é. Ah, ótimo. Puxa, que bacana. Que bacana. Então me passa aí essas datas, eu quero me programar. Ué, eu tenho sim. Posso? William, cara, valeu, o bicho foi bom demais. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Foi bom demais, cara. Você ressaltou alguns pontos do Dorkin, que o Dorkin ele costuma me dar muita raiva, daí às vezes a parte boa dele passa despercebida. E, cara, você ressaltou uns pontos excelentes dele, mas agora eu vou ressaltar os pontos ruins, se eu puder. Eu quero começar te perguntando se você se considera hoje Dworkiniano. Eu tava vendo aqui, William, a tua tese, cara. Nossa, que bagulho sinistro, né? Usando uma Cormic e Dworkin ao mesmo tempo, uma coisa sensacional. Eu vou separar para eu ler depois, então eu te pergunto se você se considera. E, e daí eu começo lembrando que uma crítica do Marmor, o Dworkin, ele tem uma teoria a teoria da resposta correta, né? Que é uma teoria que vai integrar toda a tese da integridade dele. E essa teoria implica no fato de existirem, então, existir uma decisão correta, existirem várias decisões erradas, né? E o Dworkin, ele admite que é possível que uma decisão de uma corte seja uma decisão errada. Ou seja, uma decisão que não entra no conceito do que ele chama de direito. Então eu pergunto, seguindo a linha do Marmor, a gente tem uma corte, então, e essa corte decide por maioria que se aplica um princípio M e não um princípio X. Mas, consideradas todas as coisas, que normalmente significa considerada a política liberal do Dworkin, a resposta correta seria o princípio X e não o princípio N que está sendo efetivamente aplicado.
Então, seguindo o Marmor, eu pergunto qual o valor de uma teoria que se diz descritiva do direito, que descreve a maior parte do direito como um erro jurídico. E seguindo nessa mesma linha, hoje em dia eu vejo muita gente tentando fazer isso, tentando dizer que o que o Dworkin fez, na verdade, foi uma teoria da decisão e não uma teoria analítica, uma teoria descritiva do direito. E eu concordo, se a gente entender como uma teoria da decisão, eu gosto muito daí do Dworkin, como uma teoria prescritiva da decisão, eu gosto muito, mas eu não consigo aceitar isso como uma visão correta do que o Dworkin tá efetivamente fazendo. Eu vejo isso como uma tentativa ruim de tentar salvar a teoria dele, para quem, óbvio, para quem não concorda com a integridade, né? E daí, completando, o Dworkin tem esse termo do all things considered, né? E o point é exatamente você conseguir olhar para qual é o ponto, consideradas todas as coisas, o que quer dizer essa situação jurídica. Só que daí o Dworkin não vai aceitar que haja uma resposta que vá de encontro a essa política liberal, que é como ele visualiza que as coisas funcionam. Ele não vai aceitar como jurídica uma resposta que fira, que vá atacar diretamente os princípios da liberdade que ele defende. Porra, ótimo, todo mundo gosta. Mas daí eu me pergunto até que ponto a gente pode chamar essa teoria de novo de descritiva. Então é isso. Vou te colocar na posição de defensor do Dworkin hoje. Eu já vou começar dizendo que não sou dworkiniano. Não sou. Eu hoje, se você quiser que eu marque o X, eu tô junto com o McCormick como institucionalista, né, apesar de reconhecer o caráter argumentativo do direito, que, né, é o ponto, vamos dizer, que a gente mais deve ao Dworkin. E no fundo, eu justifico a minha posição até meio que respondendo a tua pergunta. Eu acho que o Dworkin ele tem uma grande contribuição para mostrar qual é o problema que o direito tinha até os anos 80. Ou, não propriamente um problema, mas algo que não se falava, algo que ficava por baixo dos panos. Então, nesse ponto, eu acho que ele é o autor que melhor explica, né, essa denúncia que ele faz a respeito de todo o lado prático do direito, que não tinha valor, né, que não recebia valor por parte da doutrina, da ciência do direito, qualquer coisa do tipo, para mim ele foi essencial, né, na teoria do direito do século XX. Mas quando ele começa a misturar o que ele propõe como teoria do direito com a concepção dele, eu acho que aí acabou. E não sei, eu acho que ele, aos poucos, ele foi abrindo mão de algo que nesse capítulo 3 ele coloca de forma muito clara. O direito como integridade é a concepção dele. Então, a gente poderia dividir, né, a metodologia do Dworkin nesses dois pontos. Olha, a primeira parte da metodologia é a crítica que ele faz e que ele mostra que a gente precisa aprender a discordar. E, portanto, eu preciso respeitar os positivistas, eu preciso respeitar os justnaturalistas, eu preciso respeitar na falta de nome melhor, os pós-positivistas, e a gente tem que conversar entre nós. Quando ele pega e diz, olha, eu sou um liberal, para mim tudo se resolve na base da igualdade, né, nos dois elementos da igualdade, e vamos em frente, mesmo dizendo que ele está dentro do direito como integridade e tudo, aí é a concepção dele. Aí você pode comprar a concepção dele e dizer, beleza, eu vou até o fim com o direito como integridade, e aí é uma concepção que eu diria o seguinte,
dentro dessa concepção de direito que o Dworkin tem, a resposta correta tá dentro da teoria dele. Eu confesso que eu estou tão desanimado com a seleção brasileira que eu nem sei dizer aqui como é que está a escalação do time, mas é aquilo. Você quer começar com o Neymar jogando ou não? Né? Dentro da teoria do Dworkin vai ter a resposta certa, começa. Mas aí é a concepção dele. Então, isso eu acho que faz sentido dentro da proposta que ele traz. Embora, aí, comentário bem pessoal, né? Mas eu acho muito ruim você falar tanto sobre desacordo, sobre a importância do desacordo, e depois você afirmar, olha, eu acredito que existe uma resposta correta e seguindo a minha metodologia você vai chegar na resposta correta, seguindo a dos outros não. Né? Eu acho um pouco difícil de aceitar isso. Eu lembrei agora, teve uma palestra, eu acho que você estava, César, acho que foi em Belo Horizonte, que o Mármore falou, aqueles eventos do Thomas Bustamante, né? Eu acho que teve o primeiro, que é um evento que depois a professora Kátia e a professora Vera trouxeram para Curitiba. A sigla é DCFP. Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Política. Eu participei de alguns que elas trouxeram pra cá. Eu acho que o Kendall Thomas, inclusive, veio, mas o Mármore eu não vi. Porra, queria muito ter visto. Eu acho que foi no primeiro, que foi na UFMG. O Mármore falou. E ele deu uma palestra que foi assim, um soco nos defensores da resposta correta. Eu não sei se ele publicou depois, César, mas ele apresentou o seguinte estudo. Se eu comparar o resultado das decisões tomadas por júri nos Estados Unidos, é a mesma coisa que deixar um computador jogando dado e fazendo sorteio do resultado da decisão. Ou seja, resposta correta pode usar júri, pode usar juiz, pode usar o que você quiser, não é um critério válido. Acho que a preguntância no Brasil é um exemplo clássico, né? Você tem 4 mudanças de posição, né, no espaço de 20 anos, contraditórias todas entre si, sem nenhuma alteração legislativa que justifique isso. E sequer, né, 3 dessas posições sem nem mesmo mudança na composição do tribunal. A mesma composição mudou 3 vezes. Então é difícil. Eu acho que a gente poderia acreditar na resposta correta se tivesse, sei lá, no Canadá. Mas eu acho que nem assim, viu? Nem assim. Então, não. Nesse ponto, não consigo ficar com o Dworkin, não. Respondi, César? Era isso, né? Ou tinha mais uma parte? Era? Beleza. Não, era isso mesmo, obrigado, William. O Rafael mandou aqui, ó. Não sei, Miguel, se era isso que você ia falar. Olha só.
aqui para o Rafael, enfim, eu mandei o link. Eu não sei se é o texto inteiro, acho que sim. Tem um artigo do Dworkin, que é de 96, que é de objetividade e verdade, né? Que talvez ajude um pouco nesse caminho. Tem um livro também, acho que não está aqui, do Cláudio Michelon, que se chama. Deixa eu conferir aqui. A época da aceitação e objetividade. Da época que ele ainda era brasileiro, o professor Cláudio Michelon, hoje é professor de teoria do direito em Edimburgo, na Escócia. Então, agora, por conta da pandemia, ele até está participando de algumas coisas em português, fazendo umas lives e tal, mas é muito raro ele escrever ou se referir a alguma questão de programa brasileiro. Mas esse é um livro ainda da época que ele estava por aqui, que ele também fala de aceitação e objetividade. E também, eu diria para vocês darem uma olhada no Xadrez à Cortesia, do Ronaldo Porto Macedo Júnior. Por que eu estou dizendo tudo isso, Rafael? Porque, se você reparar, e até pela forma que a gente não está muito acostumado, o Dworkin usa pouca nota, né? Ele usa pouca referência. Então, não é o tempo todo que a gente consegue entender a quem que ele está se referindo. Ainda mais com esse sistema que você tem que ficar indo lá para o fim do livro para encontrar a nota que ele está fazendo, é sempre muito, muito complicado. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, apesar do Heidegger ser citado expressamente, não é muito comum a gente ver o Dworkin se referindo expressamente a mais outros autores. Salvo raríssimas exceções, ele não faz isso. Então, existem alguns estudos que se propõem a fazer esse tipo de investigação, né? Se o Dworkin teria uma leitura filosófica do Heidegger, se teria a leitura de Gadamer, mas aqui, Rafael, estou dizendo tudo isso para te falar o seguinte, não sei, tá? Dá para a gente seguir esse faro. Me parece que você fez uma observação bem razoável aqui, e com fundamento do que o Dworkin propõe. Mas afirmar com certeza absoluta, aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que procurar os textos dele sobre esses pontos e ver se ele cita alguém, tá? Eu particularmente nunca vi uma nota de rodapé dele em que ele reconhece, né, que existe uma relação entre o que ele está propondo com a hermenêutica filosófica do Gadamer, por exemplo. Mas eu posso ter passado batido aqui, tá? Isabela, é um tipo de interpretação, né? Como o Dworkin propõe uma interpretação construtiva, ele pode, teoricamente, se apropriar aí de algumas ideias filosóficas de outros autores e trazer para dele. Né? E ele vai dizer que isso tudo é razoável porque ele está procurando oferecer a melhor luz para um determinado tema. Então, sim, é um tipo de interpretação. Tá? Mas aí é aquilo. A gente tem, dentro dos dworkinianos, quem se propõe a fazer esse tipo de estudo. A gente vai ter que encontrar os pesquisadores que foram longe nesse sentido para tentar desenvolver essa resposta. Mas é como querer falar sobre o pós-escrito do Hart. Né? Ele morreu, então como é que eu vou tirar essa dúvida? Caso alguém encontre uma entrevista, alguma coisa do Dworkin, dá para ir nesse sentido. Mas caso ele não tenha dito isso de forma tão
Explícita é conjectura, infelizmente. Né? Seria melhor se ele ainda estivesse vivo. Eu tô, agora eu tô encasquetado aqui que eu não consigo lembrar o nome do autor que queria indicar para vocês. Eu vou. Super legal a pergunta, Miguel. É, eu acho que tem uma parte da teoria do Dworkin que é universal. A proposta dele sobre os desacordos, a crítica dele ao positivismo, eu entendo que é universal. Mas, de novo, quando ele se propõe a apresentar a concepção dele, aí não tem como sustentar que é universal. A concepção dele é uma concepção de direito, como o César mesmo destacou, que é compatível, quando muito, tá? Mas é compatível com uma constituição liberal como a dos Estados Unidos. Tem coisas que o Dworkin defende que não dá para vender no Brasil, né? Não dá, não dá, tá? Então, a proposta que ele faz de igualdade, a proposta que ele faz até mesmo de interpretação a respeito da vida, né, no domínio da vida dele e tudo mais, é super liberal. Né, no Religião Sem Deus. O Religião Sem Deus até acho que dá para aplicar no Brasil, mas é, é, hoje eu não recomendo que você escreva um artigo sobre esse tema, né, senão, pelo menos defendendo a linha do Orkin, senão a P2 aparece na casa de vocês. Né? Vocês estão indo contra o slogan do governo federal. Isso é um ponto, né, central do governo federal. Aqui não é observação política, é fática mesmo. Tá? Então, tem coisas que não são universais, não dá, não tem como. Tá? Então, eu diria que a crítica dele funciona de modo universal, a concepção dele não. E aí, a tua segunda pergunta, Miguel, foi. Desculpe.
Eu acho que é muito isso. Então, quando o Dworkin enfrenta um tema material, você pode acolher isso como certamente um argumento forte, porque, né, querendo ou não, era um pesquisador, uma pessoa que levava muito a sério essa atividade. Mas é opinião. O que está dentro da concepção dele, para mim, é concepção, né, na própria ótica dele. De universal não tem nada. E acho que talvez ali nas últimas obras ele tenha, né, querido crescer um pouco nesse ponto, mas eu acho que o Dworkin aqui de 86 ele diria de forma muito clara: minha crítica é geral, mas a concepção que eu estou propondo é minha. Aí, né, essa honestidade eu acho que é importante a gente ter. E também saber diferenciar uma coisa da outra, né? Mas aquilo, se a professora Vera tivesse contado, né, se ela tivesse tido essa conversa alguns anos depois e tivesse contado que no Brasil o Dworkin é conhecido como autor da ponderação, junto com o Alex, eu acho que o Dworkin não teria ficado muito feliz, né, e talvez tivesse escrito alguma coisa a respeito, mas ele não deve ter ficado sabendo dessas coisas, então ele, ele continuou escrevendo muito particularmente para os Estados Unidos, né, talvez para Common Law, mas acho que isso a gente consegue identificar, assim, diferenciar. Vocês vão ver, a partir ali do capítulo 6 é muito visão pessoal, assim, né? A própria ideia de integridade que ele apresenta é muito pessoal, né? Quando ele fala do Netuno e tal, é o nome que ele quis dar, é a concepção que ele quis construir, né? De novo, para você fazer isso, pô, você tem que estar preparado para propor uma coisa dessas. Então, não era qualquer um. Mas é pessoal. É pessoal. Então, beleza. Não, eu acho que é isso. Acho que já conversamos bastante, né? Desculpem forçar vocês ficarem até mais tarde aí, mas a conversa estava boa e já estou seguindo vocês no Instagram, então agora já estou sabendo das novidades, né? Tem uma forma de ficar sabendo, então a gente se vê aí, se possível, no próximo encontro. Foi um prazer. Perfeito. Obrigado, gente. Até mais. Fiquem bem. Valeu, William. Um É, abraço.